A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. A paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, amém? Semana que vem nós vamos sentar à mesa do Pai, amém? Vamos celebrar a Santa Ceia, glória a Deus por isso. Prepare seu coração nessa semana de santificação. A semana de santificação é para nós nos prepararmos, para que o nosso coração se alinhe ao coração do nosso Pai. Que nós sabemos que são batalhas diárias, somos humanos, somos falhos, e o momento da Santa Ceia não é de não participarmos, não vou participar da Santa Ceia por causa de um sentimento de culpa, uma acusação, não. É tempo de reconciliação, amém? De conserto, de resolvermos dentro de nós, com Deus, e participarmos então e celebrarmos o corpo e o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, feche os teus olhos mais um instante, eu quero fazer mais uma oração. Tem tanta presença de Deus nesse lugar, tanta graça de Deus. Você saiu da sua casa, você se ligou conosco, porque Deus tem algo novo para a sua vida nessa manhã. Deus tem algo novo para renovar dentro de você. Deus tem algo para curar, para restaurar. Deus tem uma porção nova de uma alegria que você ainda não vivenciou. Deus tem sonhos para fortalecer no seu coração. O Espírito Santo de Deus já está falando com você. A presença do Espírito Santo já está agindo dentro da sua vida. E nessa manhã é uma manhã de salvação, é uma manhã de cura, é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de corações se voltarem uns aos outros, pais aos filhos, filhos aos pais, de famílias serem curadas, de casamentos serem restaurados, de curas físicas brotarem, em nome de Jesus Cristo. Que nessa manhã eu e você recebamos tudo que Deus preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no seu amor, nós cremos no seu favor sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós cremos, o Senhor está aqui, o Senhor está em cada lar que está assistindo, que está participando conosco nesse momento. Nós cremos, sua presença é real, e nós cremos que milagres estão acontecendo, nós cremos que anjos estão trabalhando ao nosso favor, nós cremos que o sobrenatural se encontra com o natural, o céu e a terra, porque nós vivemos do poder, do sobrenatural do Senhor, e nós estamos unidos. A tua palavra diz que é no monte de Sião, é na igreja, é neste lugar que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre, e nós recebemos da vida, recebemos da bênção, recebemos da força, recebemos da graça, recebemos da alegria, recebemos da coragem, recebemos do ânimo, recebemos da ousadia, recebemos da vida, do zoe de Deus em nós, para, Senhor, enfrentarmos as batalhas, para prevalecermos, uma vez que o Senhor é conosco, não é pelo que fazemos, mas sim é por aquilo que Cristo fez, é por aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, e nós te agradecemos, papai, eu te agradeço, porque se não fosse a tua presença em nossas vidas, o que seria de nós? O que seria de nós? Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Salvador, Jesus, tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te buscamos não porque somos religiosos, mas porque nós amamos ao Senhor e temos te conhecido face a face.
Assim como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu tinha um relacionamento distante, superficial, religioso contigo, mas hoje os meus olhos te veem. Nós temos te visto, nós temos provado do seu poder, nós temos sido alcançados pelo teu amor, e graças nós te damos, e te damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nossas vidas nessa manhã. Toca-nos, Espírito Santo, com a sua sutileza, toca-nos com a sua graça. Deixa o Espírito Santo te renovar, te tocar nessa manhã. Eu sinto pessoas muito cansadas, tristes por não terem alcançado ainda o que já era para ter sido alcançado na sua concepção. Deixa Deus renovar seu coração, suas forças. Ele está com você. Ele jamais te deixou, jamais te deixará. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na vida dos seus filhos. Ele vai cumprir na sua saúde. Ele vai cumprir no seu casamento. Ele vai cumprir na sua vida financeira. E Ele em todo o tempo será glorificado através da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Diga: eu recebo do poder e do amor de Deus sobre a minha vida e a minha família. Graças eu te dou, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua família. E eu sei que na caminhada nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Nem tudo acontece no nosso tempo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que fala um pouco sobre isso. Sobre discernir o tempo, saber esperar, continuar crendo no tempo da espera, porque são muitas batalhas que nós enfrentamos. E não é fácil esperar, porque nós vivemos em um tempo onde nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. É para ontem. Nós queremos que as coisas se resolvam para ontem, que a cura brote para ontem, que o casamento seja restaurado para ontem, que os filhos estejam conosco no altar para ontem, que a vida financeira rompa para ontem. Mas nem sempre é assim. E nós precisamos enfrentar essas batalhas e saber que existe um tempo certo para tudo. Quantos já perceberam que o relógio de Deus funciona diferente do nosso relógio, né? O relógio de Deus funciona diferente. Ué, bispo, Deus tem um relógio? Tem. Mas Ele não atrasa, porque a pilha dele não é dessa terra. O relógio de Deus não atrasa, não para. O relógio de Deus é perfeito para todas as coisas. E eu quero falar sobre isso, e o tema dessa palavra é o relógio de Deus. E nós vemos na Bíblia vários momentos e várias pessoas enfrentando as dificuldades sobre não está acontecendo, não rompeu ainda, isso já era para ter sido resolvido. E eu concordo que tem coisas que sim, já eram para ter sido resolvidas, mas perceba que algumas delas não estão na mão de Deus, estão na sua mão. E muitas vezes não foram resolvidas porque falta uma decisão, um posicionamento nosso. Agora outras sim, dependem de Deus. Uma cura que a medicina não pode realizar. Uma restauração interior, uma cura contra uma depressão. Eu sei que os profissionais da área, eles nos ajudam, são uma bênção. Quantos podem dizer é verdade? Amém? Mas eles têm um limite. E quando o limite deles chega, então nós damos espaço para que o Deus ilimitado comece a agir. Amém? E nessa batalha eu quero compartilhar sobre isso a respeito de um momento em que Jesus encontra uma família aonde parecia que o relógio de Deus havia parado. Atrasou, na verdade. Jesus chegou atrasado para aquele momento. E muitas vezes nós temos esse sentimento. Interessante que, meditando sobre isso, eu lembrei que ontem, quando nós estávamos no nosso mutirão, chegou uma jovem de 25 anos, pedindo o alimento, pedindo comida. E graças a Deus tinha comida. Tinha comida nessa igreja, amém? Nós temos o alimento espiritual, mas também temos o alimento natural. E ali Deus me deu a oportunidade também de evangelizá-la.
25 anos, 2 irmãos aqui no posto do lado, você imagina, né? Uma sexta-feira. E assim, muitas vezes a gente pensa, puxa, mas a pessoa não posiciona, não. Mas existem muitas coisas envolvidas, muitas lutas, e nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar, amém? E ali Deus me deu graça para conversar com ela e falar um pouquinho sobre isso, que existem situações na vida que nós precisamos nos posicionar, que existem outras que nós precisamos confiar e buscar em Deus e não deixar de acreditar que existem pessoas muito boas nessa terra. Diga amém, diga eis-me aqui, olha para o lado e diga, você é gente boa. Tem muita gente boa nessa vida, tem muita gente má. E conversando com ela, depois ela começou a chorar. Eu falei, tem muita gente boa nessa vida, não tem só gente má. E Deus nunca deixa de amar, Deus não julga, Deus não aponta o dedo, Deus estende a mão. Deus está pronto para realizar. Agora nós precisamos aprender a lidar com esses momentos que nós queremos para ontem. Não suporto mais, não aguento mais, meu casamento tem que mudar. Essa situação financeira tem que mudar. Essa minha vida com Deus tem que mudar. Essa situação que a minha família vivencia tem que mudar e tem que mudar. Agora, precisamos discernir o que está na mão de Deus e o que está nas nossas mãos. E nós vamos ler em Lucas, começa Lucas 7, falando sobre o momento em que Jesus cura o servo de um centurião. Jesus era seguido pelos seus discípulos e uma grande multidão. E acontece aquela cura daquele servo, aquela história muito famosa que nós conhecemos, quando Jesus, para ir até o lugar, o centurião envia uma mensagem dizendo, não, o senhor não precisa ir na minha casa. Envia somente uma palavra e o meu servo será curado. E aquele milagre acontece. E Jesus faz isso quando ele estava em Cafarnaum. E aí ele sai de Cafarnaum para ir a Naim, uma cidade que ficava um pouco distante, uma longa caminhada até lá. E Jesus sai de Cafarnaum e se direciona para Naim. Imagina aquele ambiente de milagre, de cura, de alegria acontecendo. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo. Quando Jesus está entrando na cidade, as portas da cidade, aquele ambiente de alegria, de ânimo, de festa, de milagre, encontra um grupo que não estava tão alegre assim, que estava em pranto, que estava chorando, que estava sofrendo uma perda, sofrendo um luto, que estava talvez em luta dentro de si, dizendo, onde estava Deus? Por que isso aconteceu? Um povo, um grupo que estava em luta, em dor naquele momento, porque naquele lugar, Jesus encontra uma mãe levando seu filho para enterrar. E ali, a morte se encontra com a vida, ou a vida com a morte. E eu lembro que a minha vozinha, ela sempre diz assim, em momentos de perda, ela sempre fala assim, ô minha filha, a vida é assim. Enquanto uns morrem, outros nascem. Enquanto uns choram, outros se alegram. E a vida é assim. Enquanto uns ganham, outros perdem. São momentos da vida que nós enfrentamos. E essa família estava vivendo um momento de perda. E aqui em Lucas, capítulo 7, no versículo 12, fala sobre exatamente esse momento em que Jesus encontra essa família e encontra todo um povo, porque era provavelmente uma família muito conhecida, porque existiam muitas pessoas acompanhando aquele funeral. E a Bíblia diz no versículo 12, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Diga misericórdia. Era uma mulher que já havia perdido o marido, e naquela época a mulher não trabalhava para ter um salário, ela não tinha salário. Então quem sustentava a mulher? O marido, e na falta dele, os filhos, até a sua velhice, a sua morte. Só estava ela e o filho. E a Bíblia diz que ela era então viúva, tinha um único filho que tinha morrido. Estudando esse filho, ele deveria ter em torno de 20 a 25 anos de idade.
Não era uma criança, não, era alguém que já ajudava muito. E aquela mãe perde aquele filho e naquela situação, Jesus a encontra. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Uma multidão feliz que saiu de Cafarnaum, porque milagres estavam acontecendo. Uma multidão triste pela perda. E esse encontro, então, acontece. E a Bíblia continua dizendo: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus encontra aquela mãe. Você já foi em algum velório e pediu para quem estava chorando não chorar? Você deve estar pensando assim: misericórdia, bispa, eu jamais faria isso. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa sofrer aquele momento. Ela precisa ter o luto, ela precisa vivenciar o luto, porque se ela não vivenciar agora, em outro momento da vida ela vai vivenciar. E Jesus chega para aquela mãe viúva de um filho único, com um filho único que faleceu, e diz: não chore. Será que Jesus era insensível? Por que Jesus fez aquilo? Por que Jesus fala para ela não chorar? E nessa manhã, em nome de Jesus, eu não sei quanto tempo você espera. Luciana e Ana esperaram 12 anos, com a mulher do fluxo de sangue. 12 anos por um filho que está no ventre dela agora. Eu não sei há quanto tempo você está esperando por algo, mas você precisa compreender que existe um tempo certo para todas as coisas. O mais importante é você saber que aquilo que está nas suas mãos você está fazendo, mas aquilo que está na mão de Deus Ele não vai fazer, Ele já fez. E pela fé no tempo certo você vai testemunhar o milagre, amém? Em nome de Jesus. Por que Jesus falou para aquela mulher: não chore? Eu não sei se você já chorou muito. Até o meu pai aceitar Jesus eu chorei muito. Continuo chorando por outras coisas, né? Mas eu chorava muito no altar. Chorava muito: Deus, tem misericórdia, salva o meu pai, salva a minha família. Mas o meu pai da minha casa foi o último a receber Jesus. E Jesus falou para aquela mulher: não chore. O que ele estava dizendo para ela? Ele estava dizendo: não é tarde demais, não acabou, não é o fim. Se você está esperando por algo e ainda não aconteceu, e está alinhado com o propósito de Deus, é de Deus. Queridos, a cura é de Deus. Ter saúde é de Deus. Ter recursos em abundância é de Deus. Família servindo a Deus é de Deus. Ser feliz é de Deus. Tudo que faz parte disso é da vontade de Deus. Tudo que está alinhado com a vontade de Deus. Se você está esperando e não aconteceu ainda, saiba, não é o fim, não é tarde demais, não acabou. Pode e vai acontecer se você crer no Salvador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é tarde demais para o teu casamento. Não é tarde demais para você. Não é tarde demais para os teus filhos. Não é tarde demais para a sua família. Não é tarde demais. Se tiver que chorar, chore no altar da presença de Deus, sim. Porque eu sei que tem momentos muito difíceis que nós precisamos chorar. Porque homem que é homem, mulher que é mulher, chora. Graças a Deus por isso, né? Que a vida inteira a gente aprendeu: homem não chora, só mulher. Mulher é mole. Quem chora não é mole. Quem chora é forte o suficiente para reconhecer suas fraquezas. Porque reconhecer fraqueza é coisa de gente grande. Amém? É coisa de gente madura. Reconhecer que precisa, que tem suas fragilidades. E Jesus fala: não chore. Então hoje, creia. Se você espera por algo, não é tarde, vai acontecer em nome de Jesus. E a Bíblia diz sobre a compaixão de Jesus. Jesus se compadece de você. E interessante que a compaixão, numa palavra do hebraico, rachamim, ela é uma palavra em hebraico que sugere um sentimento de útero, que vem lá de dentro. A compaixão é algo, e não é um sentimento passivo, é ativo. É um sentimento de você querer aliviar a dor do outro, de ajudar o outro, de fazer algo pelo outro. Significa útero, literalmente. Rachamim significa útero. Então sugere aquele sentimento, não é igual. Sentimento do amor materno.
Jesus se moveu profundamente por ela. Jesus se move profundamente em relação a você, amém? Ele sente a sua dor, ele sabe, e ele se compadece, e ele não fica paralisado, ele se movimenta, amém? Ele foi até aquela mulher. Se você estudar a história, Jesus, eu não lembro os quilômetros agora, mas a distância entre Cafarnaum e Naim, Jesus tinha que sair exatamente naquele horário quando ele curou o servo do centurião, senão ele não chegaria no momento exato do culto do funeral daquele jovem. E Jesus saiu exatamente. Será que existe coincidência? Diga comigo, existe propósito. Amém? Jesus chega bem na hora, e naquela época as pessoas não poderiam ser enterradas dentro da cidade. Elas tinham que ser enterradas fora da cidade. E que interessante que quando alguém ou algumas pessoas encontrassem um funeral, elas tinham que, por respeito, quietinhas, acompanhar o funeral até o local do sepultamento. E Jesus chega e para tudo. Jesus é revolucionário, amém? Ele é revolucionário, ele vem para mudar a nossa história. Jesus começa ali a revolucionar a história daquela família. E no versículo 14, a Bíblia continua dizendo: depois de dizer para aquela mãe, não chore, depois aproximou-se e tocou no caixão, ou na esquife, era uma maca fúnebre, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Primeiro Jesus diz para a mãe: não chore, não é tarde demais, não acabou, não é o fim, não é o ponto final. Jesus então olha para aquele jovem naquela maca fúnebre e diz: levante-se. E nessa manhã, em nome de Jesus, levante-se um pouco mais em relação a essa situação que você espera, amém? Levante-se, tome esse posicionamento. O que mais precisa ser feito? Não tenha medo. Eu sei que tem coisas, queridos, que Deus fala conosco, que a gente sente de tudo: frio na barriga, dor de barriga, suador, tremedeira. Meu Deus, será que é isso? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo falar com essa pessoa? Será que eu devo posicionar a respeito disso? Eu estou vivendo um momento muito novo, né? Porque eu voltei para a faculdade, já tenho uma graduação, mas voltei a estudar, né? A maioria de vocês já sabem, estou fazendo psicologia. E eu fiz as primeiras matérias online, o máximo que eu pude. O máximo dentro da agenda, né? Que eu preciso estar na igreja também de manhã. E aí, agora eu estou fazendo a maior parte presencial. Eu vou falar para vocês: me dá frio na barriga, me dá dor de barriga, me dá suador. E às vezes eu vivencio momentos, eu falo: Deus, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria. São momentos difíceis, porque é tudo muito novo, não precisa fazer a conta, mas eu não tenho problema com a minha idade. Mas são 25 anos fora da escola. E aí Deus: levanta, faz alguma coisa. Você não estava clamando para termos psicólogos na igreja? Então começa por você. E eu falei: amém, Jesus, eis-me aqui. Porque também foi sempre algo que Deus colocou no meu coração, não é de agora, é de anos. E às vezes a gente precisa fazer algumas coisas que dá frio, é desafiador. É uma decisão sobre o nosso trabalho, sobre uma empresa, sobre uma mudança, uma sociedade, uma aquisição, uma venda. Enfim, muitas situações do nosso dia a dia que são desafiadoras, que muitas vezes parecem que chegaram ao fim, mas porque muitas vezes falta só um posicionamento nosso, porque a palavra de Deus de vitória você já tem, amém? Você já tem a palavra, Deus é com você, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você é mais do que vencedor. Significa que você vai enfrentar a dor, mas em você existe a capacidade de vencer essa dor, amém? Em nome de Jesus Cristo. E Jesus fala para aquele jovem: se levante. O que Jesus tem dito para você? Ah, não é coisa da minha cabeça. Será que é da sua cabeça? Será que não é porque está te desafiando a fazer algo que você nunca fez? Será que não é porque está te desafiando a tomar um posicionamento a respeito de algo que você ainda não tomou? Que você fica assim no meio do caminho. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço?
Será que é coisa da cabeça? É importante nós refletirmos sobre isso. O que Jesus tem dito para você? E o que Ele tem dito, o que Ele tem pedido para você fazer? Se Ele pede, é porque você é capaz de fazer, amém? Não existe nenhuma voz mais poderosa do que essa. A voz que diz levante-se, a voz que diz vá em frente, enfrente os desafios, faça o que você nunca fez, inove, faça algo novo, tenha uma atitude diferente, amém? É a voz mais poderosa na sua vida. Você precisa abraçar essa voz, porque tão importante quanto ouvir a voz de Deus é fazer calar a voz do diabo. Tem que fazer calar as outras vozes e falar, eu vou ouvir essa voz, é de Deus. Eu tenho aprendido isso. O que é bom não vem de nós. Não vem de nós, queridos. Eu já me desencantei sobre isso. Eu falo, Deus, eu não sou boa. E eu faço, e é algo que eu sempre tive esse hábito, é algo meu. Eu tenho a mania, quando Deus fala algo no meu coração, e eu vou fazer por alguém, eu falo, olha, não é porque eu sou boa, não. Porque eu não faria se Deus não falasse. É porque Ele é bom. Ele é bom. Então, se vem algo no teu coração, saiba, algo bom é de Deus. Faça. Dê um passo de fé. Avance. No teu casamento, muitas vezes existem crises no casamento, mas porque cada um virado para um lado diferente. Mas foi ela que fez, foi ela que falou, foi ele. Eu vou esperar até quando? Dê o primeiro passo. Puxe a conversa, comece o diálogo, peça perdão, mas não fui eu que errei. Isso é andar a segunda milha. Primeiro, trazer para você a responsabilidade, porque ela é coletiva também. Mesmo que naquele ato em específico tenha sido do outro. Faça, não tenha medo. Jesus falou, levante. O que Jesus está falando para você fazer? Talvez abrir mão de algumas coisas que não têm sido tão boas para você, para a sua saúde, para o seu casamento, nos seus relacionamentos. Observa o que Jesus está falando para você e não tenha medo de ousar, amém? Não tenha medo de fazer o que Jesus está falando. Jesus falou para aquele jovem, levante-se, essa é a voz daquele que é todo poderoso. Marcos 4, 39 e 41. Eu amo, tem um louvor que fala sobre essa voz, sobre quem é esse que fala. Aqui a Bíblia fala sobre um momento onde os discípulos enfrentavam uma grande tempestade. E Jesus, diante dessa tempestade, a Bíblia diz, ele se levantou, repreendeu o vento e disse, fala comigo, Jesus sempre diz algo. Sempre, querido, sempre. Deus não fala comigo. Será que Jesus não fala? Será que Deus não fala? Ou será que às vezes a gente não ouve? Porque existem tantas distrações, tantas coisas, e ainda tenho medo de ouvir, né? A gente fala, Deus fala que eu te escuto, e quando Deus fala a gente foge. Deus, só um pouquinho, eu vou ali e já volto. Porque muitas vezes o que Ele fala mexe muito conosco. Porque toda transformação é de dentro para fora. E a Bíblia diz que Ele então disse, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que faz o mar se acalmar? Eu não sei você, mas até hoje eu fico pasma diante do mar, porque pode ter onda brava, pode ser o que for, a onda bate e ela tem limite. Quem é esse? Diga comigo, esse é Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o seu Jesus. É o que te salva, é o que te liberta, é o que salva a sua família. Ele é quem te diz para você se levantar, para você fazer algo, para você mudar, para você inovar, para você fazer coisas novas, amém? É Ele. Se Ele diz, então pode fazer, porque Ele vai te respaldar.
Eu vivi muita luta quando eu fui para voltar para a faculdade. Eu fiquei em muita luta. Eu falei, Deus, mas depois de tanto tempo, eu ficava dentro de mim. E aí Deus falou, você não pediu para que existissem mais profissionais da área na igreja? Então vai você. E eu ficava em muita luta aqui dentro, mas será que eu vou conseguir depois de tantos anos? Voltar, gente, não é fácil voltar para a sala de aula depois de tantos anos. Você faz online algumas coisas, é de um jeito, mas presencial, nos dias iniciais da aula é assim, eu tenho 17 anos, minha primeira graduação. Tudo novinho, né? Algumas exceções, mas ainda bem que eu não estou sozinha. Tem algumas lá comigo também, algumas pessoas. Mas o que Jesus está falando para você? Diga, eu vou ouvir e vou obedecer. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia continua dizendo no versículo 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Diga, glória a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, ficaram assim, meu Deus, que é isso? Que assombro, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que é isso? O menino estava morto, gente, estava morto e ressuscitou. Talvez você diga assim, é tarde demais, o relógio de Deus parou na minha vida. Você está morto, Deus vai ressuscitar. Se está morto, Deus vai ressuscitar. Em nome de Jesus. Creia. Nunca é tarde demais. Nunca. E a Bíblia diz que e eles disseram, né? Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Eles disseram, veio o Salvador, veio aquele que vai mudar e revolucionar a nossa história. Deus não ficou parado, Deus interveio em favor do seu povo. Deus não fica parado em relação a você. Deus, Ele intervém. Quando você abre a porta, Ele entra e tudo começa a ser transformado, amém? Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que falei para aquela jovem e ela começou a chorar ontem. Eu falei, olha, Deus não tem prazer em relação à vida que você vive. Deus não está feliz com o seu sofrimento, nem da sua família. Mas Deus, Ele respeita. Ele intervém na vida daquele que abre a porta e diz, pode entrar. E eu orei com ela, ela recebeu Jesus, abracei ela, levou a comida. Mas é a palavra que transforma, é o verdadeiro alimento, amém? Por isso, não desista, mesmo que pareça estar demorando, não abra mão. Não abra mão, entenda, existe um tempo para todas as coisas. Jesus mudou o destino daquela família. O filho ressuscitou, Deus, por intermédio de Jesus, muda o destino daquele filho e o destino daquela mãe, que era viúva. Todo destino, quando encontra com Jesus, é transformado, amém? O meu destino, o seu destino, tem sido transformado por causa dele. Aonde nós estaríamos se não fosse ele nas nossas vidas? Ai, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Queridos, quem não tem muito que mudar? Quem não tem o que melhorar? Quem não tem o que posicionar? Deus vai intervir na sua vida, na hora certa. Saiba que Ele está trabalhando, Ele está agindo. Uma oração que eu sempre fazia em Provérbios, em relação à salvação do meu pai, além de dizer Atos 16:31, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem um Provérbios que fala assim, que como o ribeiro de águas, Deus inclina o coração de um rei. E eu falava, Deus, eu sei que o Senhor não vai invadir o coração do meu pai, mas o Senhor pode incliná-lo. Pode incliná-lo, porque as circunstâncias que o Senhor permitirá o farão inclinar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Lucas
capítulo 18, é o momento que fala sobre a parábola do juiz iníquo, aquela mulher que tem uma causa e que leva a um juiz que não temia Deus e não respeitava ser humano algum. Uma pessoa egoísta, orgulhosa, tinha uma posição e não se importava com as pessoas. E essa mulher ia a esse juiz e pedia: julga minha causa contra o meu adversário. Julga essa minha causa. Eu tenho direito. E a Bíblia diz que aquele homem disse consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas eu não aguento mais essa mulher de tanto bater a minha porta, de não desistir, de perseverar, de ter esperança todos os dias. Eu não suporto mais, não, para que ela suma da minha frente. Eu vou atender essa mulher. E aí no versículo 7, Jesus diz assim: acaso Deus ama o ser humano? Deus ama você? Diga: Deus me ama. Graças a Deus. Aquele juiz não temia Deus, não se importava com as pessoas. E aí Jesus diz: acaso Deus, que ama, que se importa, que está atento, que quer o melhor, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E aí Jesus disse: Jesus disse, amém? Ele lhes fará justiça e depressa. Aí você fala assim: misericórdia, então meu relógio está bem desalinhado com o relógio de Deus, né? Porque parece que parou. Só parece. Não perca sua esperança. Não desfaleça seu coração, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, não é no meio da corrida. Nas Olimpíadas, quem para na metade do caminho é vencedor? Não. Quem para no meio do caminho não vence. É até o fim. Diga comigo: até o fim. Amém? Em nome de Jesus. E Jesus disse: Ele vai fazer a justiça e depressa, porque é no tempo dele, na hora dele, porque Ele sabe que é o melhor. E nós vamos falar rapidamente sobre isso e vamos encerrando, porque Ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que as pessoas vão continuar crendo, tendo fé? Fé nas pessoas, fé em si mesmas. Aquela jovem, pelo olhar dela, pelo choro dela, ela tinha perdido a fé nela e nas pessoas. É isso que Jesus está falando. Será que quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé? Fé nas pessoas, fé em si mesma? Diga: Ele vai encontrar, porque eu estarei aqui. Eu espero que sim, né? Que nós sejamos essa geração. Mas se não for, em nome de Jesus, Ele vai encontrar nas nossas gerações futuras, amém? Em nome de Jesus. E quando nós falamos sobre essa espera, sobre o relógio de Deus, o tempo de Deus, não desistirmos. O povo de Israel demorou 40 anos para fazer um trajeto que poderia ser feito em 40 dias, para chegar na terra prometida. E aí nós temos que observar o que está na nossa mão e o que está na mão de Deus. O que está na mão de Deus, Ele já fez. E na hora certa Ele vai cumprir na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Mas o que está na minha mão e na sua, nós precisamos observar por que o povo demorou tanto tempo para entrar na terra prometida. Uma das razões é porque o povo não estava preparado para a guerra. Não estava preparado para enfrentar os filisteus, porque se eles fossem pelo trajeto de 40 dias, eles tinham que guerrear muito. Eles iam enfrentar muita guerra. E Deus falou: eles não estão preparados. Eles eram escravos. E não só eram escravos, ainda tinham uma mente de escravos. Se eles fossem pelo caminho de 40 dias, eles seriam exterminados, extintos da terra, varridos da terra. E quando eles vissem a guerra, eles iam desfalecer o coração, porque você sabe que a derrota primeiro vem aqui dentro, né? Uma pessoa, quando perde na vida, ela não perde quando ela enfrenta, ela perde quando ela desiste aqui dentro. E ela fala: não vou dar conta. O que foi que aconteceu com aquela geração que falou: nós somos como gafanhotos? Por que eles não entraram? Porque eles não estavam preparados. Eles não estavam prontos para aquele momento. Eles tinham limitações.
E a pergunta que você precisa fazer muitas vezes, e eu faço: Deus, quais são as minhas limitações que me fazem ainda esperar por aquilo que o Senhor tem? Porque talvez você já pudesse estar vivendo algo novo na sua vida, mas talvez, pode ser que tenha uma limitação que esteja te impedindo. E é importante perguntar a Deus: qual é a minha limitação que talvez está me impedindo de entrar no teu melhor nessa área? No meu casamento, na minha saúde, no meu trabalho, nos meus projetos, nos meus sonhos. Qual é essa limitação? Será que é não acreditar no meu potencial? É não acreditar que eu posso? Deixar que sentimentos de inferioridade e incapacidade tomem o meu coração? Será que é não aceitar ajuda? Será que muitas vezes a minha limitação é viver no meu mundo e não deixar que ninguém entre? Porque eu sei que nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho, nós precisamos. E muitas vezes a limitação é porque nós temos medo de sermos rejeitados. O que vão pensar se eu abrir meu coração, se eu falar, né? Mas graças a Deus isso tem sido mudado ao longo de anos dentro da igreja. Amém, queridos? Nós temos aberto o nosso coração para sermos ajudados. Por isso nós estamos aqui, por isso estamos ligados, porque nós queremos ajuda. Porque muitas vezes queremos ter sempre, talvez o controle da situação é uma limitação. Eu preciso controlar tudo. E tem coisas que nós precisamos deixar o controle na mão de Deus. Nós falamos equivocadamente: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no governo. O controle da sua vida não está na mão de Deus, está na sua mão. E tem situações que nós precisamos entregar, sim, e falar: Deus, controla isso. Eu não posso estar no controle dessa situação, eu não vou saber lidar com isso. Talvez a limitação seja não saber dizer não. Dizer não a momentos que você precisa, muitas vezes, buscar a Deus. São as distrações, né? São a correria da vida diária. Dizer não, eu vou organizar meu tempo. Todo mundo tem 24 horas. Vou organizar minha vida. Dizer não para os desejos da sua carne. Dizer não para o pecado. Dizer não para aquilo que é ruim para você. Às vezes até momentaneamente parece ser bom, mas no fim não é. A Bíblia diz que existem caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas no fim dele produz morte. Talvez seja a dificuldade de deixar o passado para trás. Por que o relógio de Deus parou? Não é porque o relógio de Deus parou. É porque talvez você parou. Parou porque está preso, olhando para o que passou, para aquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. O que Deus tem para você não está no passado, está no futuro, amém? Olha para frente. Olha para frente, você vai caminhar. Talvez a limitação seja deixar o medo dominar. Medo de relacionar com as pessoas, medo do que vão pensar, medo que vão se aproveitar de você, medo por... Não! Todo aquele que tem medo se torna refém dele, do seu agir. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque o contrário de medo é fé. Quando nós deixamos o medo dominar, nós estamos dizendo: eu não creio. Ou exigente demais, lembre-se, busque em Deus, fala: Deus, qual é a limitação? Eu não quero deixar o teu relógio parar na minha vida, muda meu coração, lembrando que a transformação, ela é de dentro para fora, é de dentro para fora, é o Espírito Santo que faz e nunca é tarde demais, amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero ler o último texto e nós vamos orar. Salmo 27, versículo 13, que é o Salmo de Davi. Nesse salmo, ele fala sobre vários momentos na vida de perseguição, os adversários que o queriam matar. E aqui no versículo 13 e 14, ele diz assim: apesar disso, diga comigo, apesar disso. É como Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que, Davi diz, apesar disso, apesar de eu estar sendo perseguido, apesar de as coisas não estarem caminhando como eu gostaria, apesar dessa luta que eu enfrento, apesar dessa dor que eu ainda tenho, apesar desse conflito interior que eu luto contra, apesar dos pensamentos que muitas vezes vêm na minha mente, apesar do meu casamento ainda estar passando por isso,
apesar de estar enfrentando essa enfermidade, apesar disso, Davi diz: esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Apesar disso, lembra, o relógio de Deus não atrasa, não para. O que muitas vezes o faz atrasar são limitações que temos. Uma das razões. Mas apesar disso, tenha certeza, você vai ver a bondade de Deus na sua vida. Você vai ver a bondade de Deus nessa área que você tem sofrido. Aquela mãe chorava a perda de um filho único, estava morto. Naturalmente era tarde demais. Naturalmente tinha passado muito tempo, não tinha mais volta. E às vezes nós estamos assim em algumas áreas da vida. É tarde demais, passou o tempo, já foi. Mas acaso Deus não fará justiça aos seus filhos que a Ele clamam dia e noite? Fecha os teus olhos. Será que Deus vai fazer você esperar mais do que o tempo necessário? Jesus te diz: Ele fará justiça e depressa. Justiça e depressa. Decida nessa manhã que você não vai abrir mão dos sonhos que Deus tem para você. Que você não vai dizer mais que é tarde demais, que passou o tempo, que não tem jeito, não tem solução, que é um problema insolúvel. Comece a dizer: Deus, vai dar certo, vai acontecer. A partir de hoje haverá nos meus lábios uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. Eu não vou permitir que o meu coração desfaleça. Eu vou me levantar, porque o Senhor é o justo juiz que julga a minha causa. Eu tenho certeza. Diga isso para Deus. Você não precisa sentir isso, você precisa decidir racionalmente. Diga: eu tenho certeza, o meu Deus fará o impossível acontecer, em nome de Jesus. Papai, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos, nossa família, o clamor do nosso coração. Nós cremos, nós confiamos em Ti, nós temos certeza, nós veremos a Tua bondade se manifestando em todas as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós cremos na cura, nós cremos na salvação, nós cremos na restauração, nós cremos numa vida com propósito, com sentido. Nós cremos, nós veremos. Por isso recebemos nessa manhã, Senhor, da sua graça, da sua força, da sua coragem. Coloque a mão no teu peito em sentido ao seu coração e diga comigo, por favor, diga: vou alinhar o meu relógio, o meu coração com o de Deus. O meu tempo será o tempo de Deus. Vou fazer o que for necessário, mas sabendo que terei que esperar em alguns momentos. Não é tarde demais, nunca será. Vou me levantar, porque Deus interveio na minha vida. Ele não está parado, Ele está agindo. E graças eu te dou, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Abra suas mãos e adore ao Senhor com gratidão, com certeza do seu agir em sua vida, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o mal. Aleluia, aleluia,
suas mãos aos céus bem alto e declare: a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. aleluia. Com seus olhos ainda fechados, agradeça a Deus, porque Ele não te deixa desistir. Ele não te deixa desistir, Ele respeita seus limites, mas Ele sempre está dizendo: levante-se, levante-se, não chore, não é o fim, não é tarde demais, não acabou. É possível esse sonho se tornar realidade, é possível. E nesse momento também quero dar a oportunidade a você de receber o Salvador, de receber Jesus na sua vida, de receber aquele que tem o poder de transformar a nossa história, de nos ajudar a decidir o nosso destino, segundo o destino que Deus escreveu acerca de nós. Então, por isso, eu quero convidá-lo a repetir esta oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração. Eu preciso de Ti. Sem Ti, nada posso fazer. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a seguir em frente, tendo fé, tendo esperança e vivendo a vontade de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus revolucione a sua história, em nome de Jesus. Vocês que estão também assistindo, muito obrigada por esse tempo. Se você está pela primeira vez conosco, entre em contato por esse WhatsApp que está em tela, por esse QR Code que está no YouTube. Nós queremos orar por você. E mais do que isso, nós queremos te receber na família Sara Caxias. Amém? Queremos tê-los aqui conosco. Venha, nós estamos aqui para sermos juntos uma família. E aqui quem está presencialmente, tem alguém que está conosco pela primeira vez? Faça um sinal com a mão, por favor. Aqui tem alguém? Desse lado. Aqui à minha direita, alguém? Não? Então vamos orar. Levante sua mão ao céu. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque o Senhor nos convence acerca da verdade também. É o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos ensina. E eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua obra em nós. Que o Senhor abençoe cada um, abençoe sua família, abençoe essa semana de trabalho, de grandes desafios, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo todos os dias, que o Senhor conceda conforme os sonhos do seu coração, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, te dê a paz, e que você vá para um domingo de bênção em família, de alegria, e tenha uma semana de conquistas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e até o nosso próximo momento juntos. Amém. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente.
Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.